Olá, pessoal, tudo bem? Professora Dani Duarte. Nós vamos tratar sobre esse primeiro conteúdo de didática, que é os saberes necessários ao exercício da docência na perspectiva freiriana. E aí tem duas obras nas referências, né? Isso na nossa lista para o concurso docente do IFNMG, duas obras de Freire que são Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido é uma leitura, lógico, também fundamental, né? Muitos de nós, né, já fizemos essas leituras, já fizeram, muitos de nós já fizeram essa leitura. E aí eu chamo a atenção aqui para o sumário, inclusive de cada obra, até para mostrar assim tudo que a gente trata sobre essa concepção de educação libertadora e em contraposição à educação dominadora, né, dessa ideia entre opressores e oprimidos, a educação como esse instrumento de emancipação, né, individual e social. Então, essa obra aqui vai tratar sobre toda essa questão, não é? É, e a Pedagogia da Autonomia né, é a última obra de Paulo Freire e vai trazer justamente, inclusive, no seu subtítulo, saberes necessários à prática educativa. Então, eu tenho visto assim, que até pelas questões que eu já observei do Instituto Verbena, foca-se mais em pedagogia da autonomia. Mas, de qualquer forma, como a gente vai ver nas questões no final, é muito assim, interpretação de texto. Então, se a pessoa já tiver aquele conhecimento do que é chave, né, nas ideias de Paulo Freire, né, dessa educação mesmo como luta, né, para essa emancipação individual, social, e tiver a noção aqui desses três capítulos aqui de pedagogia da autonomia, assim, uma noção mínima, né, do que é a obra de Freire, a partir da interpretação de texto a gente consegue resolver. Aí, lógico, tem que prestar bastante atenção na hora de interpretar o texto, né? Mas eu vi, assim, que também não são questões, nossa, como são complexas, né? Não são. Então, a divisão aqui, quem vai bebendo água, tá dando para ouvir? A divisão aqui, né, no nosso sumário, já vai indicar essa questão da organização, mas ainda assim, eu peguei isso aqui, né, não isso aqui, eu fui na obra toda e saí catando, talvez até tenha na internet, mas eu não confio muito. Cada capítulo desse aqui é dividido em 9 partes, em que Freire vai pontuar é, quais são as exigências desse processo de ensinar, né? Ensinar vai exigir rigorosidade metódica, e aí eu peguei, fiz esse apanhado aqui, e cada capítulo ele vai colocar 9. Ele vai colocar, entenda, né? Incrível como a gente utiliza a questão dos tempos verbais, assim, né? Então, eu fiz aqui a organizaçãozinha, só pegando, né, os títulos dos três capítulos, aí eu botei esses verdinhos, assim, tipo, crescendo, né, na tonalidade. O primeiro, não há docência sem discência, aí tudo voltado também para essa questão, né, também não só da relação, né, com os educandos, mas essa reflexão crítica que a gente tem que ter, é coisa da nossa formação mesmo, né? E tudo tem a ver com formação, mas aí tem a ver com essa relação, não só do professor com o aluno, mas até mesmo a nossa relação com a gente mesmo nesse processo aí de reflexão. Aí ensinar não é transferir conhecimento, que também é uma coisa que é abordada, né, muito bem abordada em Pedagogia do Oprimido, porque uma coisa assim
fundamental para quem precisa conhecer Freire é aquela crítica à educação bancária, não é? Que não é simplesmente enfiar o conhecimento na cabeça do, né, do discente, da discente, não é? E aí vai ter toda essa construção em cima do que é, de fato, né? Essa compreensão do mundo, do conhecimento, como é que, de fato, né, alguém vai aprender. E aí, como é que funciona esse processo? E por último, ensinar não perdão, é uma especificidade humana. E aí vai tratar todas essas questões de comprometimento, né, da necessidade de saber escutar, do diálogo. E aí essa concepção dialógica também é tratada em Pedagogia do Oprimido, né? E essa visão, tipo, aquele esse sustentáculo mesmo, assim, né, do que Freire pensa sobre a educação, vai estar presente nas duas obras. Agora, esta obra em especial, ela vai pontuar diretamente, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, vai trazer esses saberes necessários. Então, por isso que eu acho que nos orienta muito. Fora isso, interpretação de texto. Como eu já percebi que eles colocam, até mesmo porque faz muito sentido colocar o texto do autor, não é? Muito mais do que, infelizmente, o que fizeram, por exemplo, com o último concurso aí, para o qual a gente se preparou, e saindo soltando assim, a cultura é. Aí, assim, você não sabe quem é que está falando sobre aquilo ali, você não tem um direcionamento, você não tem uma referência, então isso aqui é ótimo, né? Vai lá, pega o texto de Freire, coloca qual é a referência, e aí, quando a gente faz a leitura, não é só aquele negócio assim, que bom, eu não li nada sobre isso, não sei nem quem é Freire. Não, mas é aquela coisa de você estar lendo, você estar observando ali bem quais são as ideias dele que estão presentes na escrita dele, assim. É uma coisa, né? É uma coisa evidente. A gente não tem que ficar cavando ali para achar, oh, meu Deus, eu não estou conseguindo entender o que Freire está falando. É muito explícito, né? Então, eu fiz essa organizaçãozinha aqui, tá? No capítulo 1, que é esse não há docência sem discência. Ele coloca aqui, ensinar exige rigorosidade metódica, exige pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, a corporeificação, essa palavra, das palavras pelo exemplo, risco, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática e o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Lógico que, né, em cada pedacinho desse aqui, ele vai discutir um pouco, né, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e aí eu vou mostrar isso um pouco a partir da resenha, né, que eu já tinha falado que eu também ia abordar a partir dessa resenha. Fiz isso aqui porque para a gente ter uma visão geral, eu acho que ajuda muito. Mas cada subtítulozinho desse aqui, né? Cada Esse sessãozinha dessa. material está postado no Class? Tá, não, vou postar agora. Ok. E aí, esse aqui, especificamente, eu montei agora, porque eu pensei assim, eu falei, velho, porque na resenha, as autoras trazem, elas colocam assim, elas explicam, né? E eu gosto da resenha bem feita porque vai explicar como é que é a divisão bonitinha do texto, né? Do livro. E aí cada capítulo é dividido em 9 partes, e aí elas colocam esses pontozinhos assim, só que colocam de uma forma assim, bem, né? Não coloca desse jeito aqui. E aí eu achei melhor, porque a gente tem uma visão geral do livro, assim, eu gosto dessa coisa da visão geral. É... Eu falei todos aqui, não foi? E aí, nessa segunda parte, aí eu não vou falar de cada um aqui, porque, lógico, eu vou abordar a partir da resenha. A resenha também, ela tá uma resenha bem feita, só umas coisas de... A gente que é prosa ruim, né? Umas coisas de vírgula e tal, mas é bem escrito. Essa concepção, como eu falei, né? Que é muito central. Na verdade, o que a gente falou anteriormente, é mais ou menos aqui, né? De forma
só mesmo de organização, é base também do pensamento de Freire, óbvio, mas uma coisa que se discute muito, né, que as bancas gostam, inclusive, de cobrar, até um milagre não ter caído nada disso naquelas questões ali de Freire, eu acho que eles já fizeram para fugir um pouco do óbvio, é sempre essa crítica à educação bancária. Então, a gente tem um livro, não é nosso, né, mas é um livro de metodologia do ensino de língua inglesa, do professor Luciano Amaral da UFBA, esse aqui, em que ele traz essa visão, né, para fazer de uma forma crítica e tal, e aí ele vai criticar essa questão da concepção da educação bancária, porque em língua inglesa, por exemplo, há muito essa visão, assim, de que vai, em todas as disciplinas, né, mas assim, em inglês parece que não existe nem o ponto de vista crítico. Agora aqui é gramática, vocabulário, e do ponto de vista crítico é bem deficitário muitas vezes. Então, ensinar exige consciência do inacabamento, exige o reconhecimento de ser condicionado, autonomia do ser, do educando, bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, que é uma coisa abordada, inclusive, naquele primeiro textinho das questões do Instituto Verbena, da provinha que a gente fez. Apreensão da realidade, alegria e esperança, tem um verbo esperançar, né? A convicção de que a mudança é possível e curiosidade. Essa parte aqui eu vi muito assim, explorada naquelas questões lá. E ensinar a especificidade humana, né? Exige segurança, competência profissional e generosidade, comprometimento, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, né? Então, essa crítica à suposta neutralidade da educação é bem ferrenha mesmo na obra dele. Disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos. É muito interessante que toda vez que a gente lê Freire, ou coisas que falam sobre a obra dele, a gente vê, ou a gente até mesmo escuta, né, o próprio Paulo Freire nas entrevistas, a gente vai ver que às vezes parece assim, inclusive aqueles que não conhecem bem a obra de Freire, que geralmente vai beber só nos críticos, que esvaziam a importância, né, de Paulo Freire, eles dão essa ideia de que, não, tipo assim, o professor vai deixar os alunos, as alunas fazerem o que quiserem. Ou então o professor não vai dar aula, vai ficar solto, né? Não tem, tipo assim, é de qualquer jeito, né? É simplesmente uma liberdade assim que se dá para fazer qualquer coisa de qualquer forma, e a gente vê até mesmo na própria escrita de Paulo Freire como uma coisa não é bem assim, não é? E inteligentíssimo, assim, inteligentíssimo. Deixa eu pegar esse outro pedaço aqui. Eu comecei essas anotaçõezinhas, só que assim, eu vi que ia ficar um pouquinho solto. E aí, isso aqui eu já tinha passado para vocês. Eu até queria falar, botar um pouquinho do que o mais Tadeu da Silva fala sobre Paulo Freire, só que assim, o foco é muito na questão do currículo. E aí eu acabei não colocando, mas coloquei essa parte da tendência progressista libertadora, que até para ter uma noção assim, né, pô, tava marcadinho com um negocinho aqui, ó, que valeu, e eu desmarquei. Mas aí depois eu falei, não, eu não vou colocar isso não, porque se não focar de uma forma muito geral, né, não é muito a questão assim do currículo, não. Mas só deixar claro assim, né? Que ele não desenvolveu uma teorização, né, em relação ao currículo. Depois tem umas coisinhas aqui sobre Saviani, mas eu não vou entrar. Porque
quando o Tomás Tadeu da Silva vai tratar sobre Paulo Freire, ele vai trazer todas essas questões aqui, né? Da educação libertadora versus a educação dominadora. Quando a gente estuda essa parte das tendências, não é? Essa tendência progressista libertadora, ela também é conhecida como pedagogia de Paulo Freire, né? Porque ele é o principal aí nessa tendência. O centro é realmente né, voltar para as ideias dele, fundamentar nas ideias dele. E aí eu ia trazer assim um tópicozinho bem rapidinho, né, de cada obra. Essa de pedagogia do oprimido eu peguei mesmo já do prefácio, do iniciozinho lá. Então, uma coisa que chamou muita atenção é que não se trata também só de pensar nessa ideia de educação libertadora, né, do lado do oprimido, mas também do opressor, né, porque essa coisa de, eu acho que, como é Hegel, deve ser Hegeliana, né, que deve falar. Então, a verdade, porque essa coisa da fenomenologia, né, a verdade do opressor reside na consciência do oprimido, e aí eu vou dar um exemplo prático dessa semana, que na verdade foi ontem isso, conversando com uma pessoa da minha família, parte de mãe, e aí dos meus primos e tal, e aí uma prima minha falando assim, da importância do que ela tem feito hoje pelos filhos dela, né? Para eles estudarem, para eles, tipo assim, para mudar o futuro deles, o presente e o futuro, né? E aí, uma outra pessoa, que é da família dela, falou assim: Ah, você fica aí com essas ideias de rico, né? E aí, poxa, né? Quer dizer, para mudar realmente essa realidade, né? Para ter um futuro melhor, né? Fundamentado a partir da educação, e a pessoa falou isso. Então, assim, como isso é forte na cabeça do oprimido, né? Então, educação como prática da liberdade é uma coisa muito também, é um termo muito chave, né, na obra de Freire, como emancipação individual e social, né? E essa educação libertadora, ela é incompatível, né, com a pedagogia que tem sido prática e dominação, né? Seja ela de maneira consciente ou mistificada. Então, isso é tipo assim, é um apanhado, né, de um pouco da obra. E aqui embaixo eu trouxe o que geralmente, né, a Amazon, as empresas vão trazer sobre as obras, sobre, né, Paulo Freire. Então, é muito bom também quando a gente consegue situar, né, quando essas obras foram escritas. Então, entre 1964 e 1968, né, 1964 a gente tem o início da ditadura, e aí, dentro desse período aqui, Paulo Freire foi exilado, né, no Chile, e aí esse livro permaneceu inédito até 1974, né? Então, esse iniciozinho aqui não preciso tratar tanto, mas a gente já sabe nessa questão dos opressores e oprimidos. Inclusive, era até para dar aula com a blusinha de freire bonitinha, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então, ocupar esse lugar do opressor. E aí, esse livro em específico, A Pedagogia do Oprimido, desvela as relações que sustentam a ordem injusta, responsável pela violência dos opressores e pelo medo da liberdade que os oprimidos sentem. Então, o que eu falo, o exemplo que eu dei, né, da minha família aí foi bem, fora outras coisas, né, que eu mesmo já ouvi. Uma coisa que eu posso salientar aqui, eu já ouvi, escola não dá nada a ninguém. E era isso porque eu não desisti, de continuar estudando no ensino médio para trabalhar. E aí o único emprego que me ofereceram era para, tipo assim, eu não poderia estudar nem à noite. Eu tinha que desistir da escola. E aí depois a pessoa chegou e falou, uma pessoa faz parte desse núcleo aí,
falou, escola não dá nada a ninguém. Então, e assim, pessoas que têm uma condição social, financeira extremamente boa, né? Para não falar que sou milionário. E essa pessoa específica não precisou passar da sétima série. Optou por só trabalhar e... Então, assim, como isso é forte, né? E ainda continua. Então, as coisas têm melhorado, mas ainda assim, é muito forte. Então, é um livro radical, né? Sobre o conhecer solidário, vocação ontológica, o amor, o diálogo, a esperança e humildade. Aborda a luta pela desalienação, hoje eu estou terrível, pelo trabalho livre, pela afirmação dos seres humanos como pessoas e não coisas. Então, esse debate, né, sobre formas alternativas para que nos tornemos seres mais, né, capazes de... Agora, isso aqui, gente, dá para entender ser uma outra coisa aqui depois, mas depois eu vou observar aqui. Capaz de estabelecer um diálogo verdadeiro, transformador do mundo. Então, aí tem essa parte que retoma, né, que se trata, que Paulo Freire é patrono da educação brasileira, inclusive foi 2021, né, o centenário dele. É, e aí esse foco mesmo da luta, né, uma coisa mais voltada entre essa relação entre opressores e oprimidos e essa luta pela emancipação. Aí, tanto nesse cestinho quanto no próximo, né? No próximo eu tirei. Aí traz também aquele exemplo maravilhoso dos 300 trabalhadores rurais que foram alfabetizados em apenas 40 horas, né, em 1963, através do método, né, de Freire. Foi um resultado de um projeto piloto do que seria o Programa Nacional de Alfabetização do governo de João Goulart, presidente que viria a ser deposto em março de 1974. Então, a gente pega e volta na história, a gente vê assim, parece uma coisa, né? Parece não, a história vai se repetindo. Aquela história de que o Brasil ia se tornar comunista, blá, 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 e aí a ditadura, né? Os militares foram e iniciaram a ditadura. E aí, em outubro desse mesmo ano, Freire deixou o Brasil para proteger a própria vida e depois, né, voltou a visitar o país em 79, depois da reabertura democrática. Aí, lembrando que também ainda não foi, né, o fim da ditadura. E aí os títulos, né, essas questões aqui que são importantes, mas não tanto para esse momento. E tanto nessa parte aqui quanto no Pedagogia da Autonomia, o site trouxe esse pedacinho da obra, que o opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser homens concretos, injustiçados, roubados. Roubados na sua palavra, por isso no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, praxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive é uma farsa. Aí, na outra partezinha que eu coloquei, do Pedagogia da Autonomia, então, eu, pelo menos até agora, não estou vendo muito essa cobrança, eu acho até pela complexidade da escrita de Pedagogia do Oprimido, né? Uma parte, assim, que vai focar muito na, na questão de luta mesmo, de classes, né? Vai ser mais densa a escrita. E já a Pedagogia da Autonomia vai fazer aquelas pontuações mais diretas, né? Então, eu acho que a probabilidade de cobrar mais voltado para isso é maior. Então, pensar certo, sabe, por exemplo, que não é a partir dele, como um dado, que se conforma a prática docente crítica, mas também que sem ele não se funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea, ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz, é um saber ingênuo, um saber de experiência feito,
há que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder. Mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. E preciso insistir, por outro lado, reinsistir, em que a matriz do pensar ingênuo, como a do crítico, é a curiosidade mesma, característica do fenômeno vital. Então, a característica do fenômeno vital é essa curiosidade. É, isso aqui me faz pensar muita coisa em relação à universidade, e não só isso. Se a gente for discutir, é muita coisa, né? Mas essa foi a última obra de Freire, inclusive, foi o último livro publicado em vida. Foi, é. E aí, essa obra, como eu falei, eu acredito que é o nosso foco principal, por pontuar bem quais são esses saberes necessários, né? De forma mais direta, né? Então, em 1996, o educador, né, aprofunda sua teoria ética de uma vida voltada para a liberdade, a verdade e a autenticidade do sujeito contra a lógica do capital, a partir do amor revolucionário do rigor crítico, reflete sobre o que o ato de ensinar exige de educadores e educandos. Então, é o nosso foco. Esse livro transcende a experiência de sala de aula e, como o grande educador que é, Paulo Freire nos convida a nos tornar seres humanos melhores, mais autônomos, para construirmos uma sociedade mais justa, ética, democrática, em que todos tenham oportunidades. Então, como eu falei, também não é simplesmente é, os caminhos aqui para ensinar como se fosse simplesmente uma coisa que eu vou fazer pelo outro, mas algo que eu também vou fazer por mim, né? Que, como o próprio Paulo Freire vai enfatizar na obra dele, a gente precisa se transformar. Primeiro, tem uma carta aos educadores também. Eu até trabalhei com os meninos lá em Caeté, através da qual ele fala que não é possível, não é, a gente ensinar aquilo que a gente não sabe. E é uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo, né, é uma necessidade dizer isso quantas vezes for necessário. Então, neste que é um dos seus livros mais importantes, o educador ensina-nos como nos posicionar com respeito, curiosidade, crítica, boniteza, vai trazer esse termo também, reconhecendo-nos como seres sociais históricos capazes de transformar a realidade em que estamos inseridos. Para isso, devemos estar abertos para conhecer o mundo e os seres, sem nenhuma forma de discriminação, pensando na ética e a convivência na sociedade, e conscientes de que, com alegria e esperança, a mudança é possível. E é interessante que, se a gente for percebendo, a gente vai vendo que naquela listinha, né, da divisão, estão todos esses termos assim, né, alinhados, relacionados. E uma coisa assim, sobre que a gente vai ver aqui rapidamente também na resenha, esse aberto para conhecer, né, a coisa do inacabamento, né, de como somos seres inacabados. Então, assim, é, estamos sempre aprendendo, né? É um processo. Um livro totalmente necessário que nos motiva a seguir resistindo em tempos difíceis. Aí vem uma passagem, né? Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco, irrevogável, que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou, que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo o seu valor, porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida, que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e cuja responsabilidade não posso me e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros, de cuja feitura tomo parte, é um tempo de possibilidades e não de determinismo.
Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse a sua inexorabilidade. E aí, se for esse pedacinho aqui que eu estava antes, né, tentando fazer mais uma divisãozinha, e aí eu foquei mais já tinha lido a outra resenha de Pedagogia do Oprimido, mas vi que a possibilidade de cobrança, né, em relação a vou pegar aqui, em relação à pedagogia da autonomia seria maior, né? E aí, como eu falei, uma densidade teórica maior em relação à pedagogia do oprimido, e, e essa resenha aqui, foi a que eu falei, que eu pontuei primeiro, que eu gostei bastante, de Paiva, Santos e Alves. Também observo, né, até onde foi publicada, é, a seriedade, né, da publicação, e também olhei ali mais ou menos a bio das autores. Elas começam aqui, né, com essa epígrafizinha: sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais, né? Uma epígrafe de Freire. E, como acontece com as resinhas, vai situar, né? Quem é Freire, a pedagogia da autonomia. Então, esse livro foi escrito, né, meses antes do seu falecimento, em 2 de maio de 1997, né? Como a gente já está discutindo aqui, ele continua muito atual. Essa resenha, como eu falei, ela vai trazer as divisõezinhas, né, bonitinhas. Então, tem muita coisa aqui, eu vou até compartilhar com esses destaques, apesar de que fica parecendo que eu estou pitando tudo, né? É quase tudo mesmo. Mas, assim, é um livro fundamental, né, para a formação docente. é, Como eu disse, está dividido nesses 3 capítulos: não há docência sem ciência, ensinar não é transferir conhecimento, ensinar é uma especificidade humana, e cada capítulo vai ter esses 9 itens, né? Que as autoras colocam aqui, sim, como lições, né, sobre os saberes que são exigidos para quem desejar ensinar com autonomia, e não só com autonomia, mas para autonomia, não é? É, Saber, o prefácio foi escrito por Edna Castro de Oliveira, né, e ele destaca o saber fazer da autorreflexão crítica e o saber ser da sabedoria exercitada permanentemente, não é? Que permita que realizemos a leitura crítica da realidade. Achei que repetiu um pouquinho importância, 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 mas às vezes acontece mesmo, né? É, a relevância da pesquisa, o respeito aos saberes dos educandos, criticidade, ética, estética, corporificação por meio de exemplos, rejeição de qualquer forma de discriminação, reconhecimento da identidade cultural, querer bem aos educandos, ter alegria e esperança, ter liberdade e autoridade, curiosidade, consciência do inacabamento, que deve ser a essência da educação, é o que é destacado, né, na obra. Aí, nessa parte das primeiras palavras, o autor vai destacar que a autonomia, né, a qual ele se refere, é a autonomia do ser professor, né, e especialmente dos educandos, e que essa é uma questão fundamental para a formação de professores. A partir dessa leitura, não é das leituras, na verdade, de Paulo Freire, né? A gente pode ampliar as possibilidades de intervenção propositiva frente à realidade da sala de aula, da instituição escolar e da sociedade. E essa obra em específico, ela traz elementos importantes para a compreensão da prática docente quanto de dimensão social da formação humana, trazendo saberes fundamentais, né, à nossa prática. Vai potencializar também uma série de reflexões a respeito das nossas experiências, né? E aí, com esse foco no papel do professor no processo político da transformação social. Então, não é simplesmente também pensar na docência só como ensinar e passar conhecimento, no sentido de passar da dialogia, né? Não da transferência, mas com o objetivo da emancipação, né? Da mudança de vida. Então, no início desse capítulo aí, vai considerar, né, os textos
os textos apresentados indispensáveis à prática docente de professores, professores críticos e progressistas, e também aos profissionais conservadores. Então, às vezes, a gente tem uma visão assim de que também, só vai falar com os professores progressistas, mas também vai conversar, lógico, com os conservadores. Então, apesar das diferentes posturas e perspectivas dos profissionais, o autor defende que alguns valores são fundamentais a todos, tanto se for progressista quanto se for conservador. Então, a teoria e a prática precisam ser dosadas de modo a acolher as expectativas e conhecimentos dos alunos. Os estudantes precisam ser estimulados a produzir conhecimento, ou seja, reconhecer que ensinar é aprender e que aprender é ensinar, né? Em uma simbiose que rompe com a educação bancária. Então, não é só aquela coisa de, né, do que o professor detém todo o conhecimento que pega e transfere a conhecimento para o aluno. Então, nessa construção e troca de saberes, o conflito e as tensões decorrentes das interações sociais devem ser instrumentos essenciais para essa prática pedagógica. Então, essa realidade do educando, seu conhecimento prévio, né, e de mundo são esses motores móveis, né, como as autoras colocam, para essa organização dos conteúdos programáticos, porque a sua importância tem que ser discutida, né? Tanto, né, e não só dentro da escola, mas também fora. E aí esses conflitos servem de provocação também para que esses alunos se assumam como sujeitos sócio-históricos, co-condutores de sua própria formação, porque é isso que vai levar, né, à mudança. Aí a questão do desenvolvimento afetivo inerente à relação entre professor e educando, que é, né, aquela própria organizaçãozinha lá, a gente vê que está também sendo pontuado lá. Então, a relação frequente, contínua, alicerçada no diálogo entre três pilares essenciais: competência, autoridade e amorosidade. Então, essa triangulação aí entre competência, autoridade e amorosidade relaciona-se de modo subjacente à sua necessidade de atualização, né, a fim de constituir uma nova realidade. Do contrário, no sentido, né, de se tiver uma ausência de abertura e de aceitação ao novo, a competência na prática acaba se tornando esvaziada de seu significado. Também o fazer pedagógico constitui-se na concepção do saber a partir de uma relação de troca, né, na verdade já foi mais ou menos já pontuado, ruptura de um processo hierarquizado que coloca o professor como detentor do saber e o aluno no lugar de um ser desprovido de conhecimento passivo no processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma coisa tão arraigada na nossa cultura como é difícil também mostrar para o estudante, né, para a estudante que o ideal é isso, né? Que haja troca e geralmente a pessoa vai falar assim, não, eu quero que você enfie o conhecimento na minha cabeça. Então é difícil. Além disso, né, nessa parte da amorosidade, então essa relação de troca de saber de forma afetuosa, que vai ser pontuado também no textinho lá das nossas questões, de modo a constituir um ambiente agradável que vai favorecer o processo mútuo na construção do ensino-aprendizagem. Também destaca a reflexão sobre a prática poderá proporcionar ao educando autonomia, né? Que aí a gente tem isso como foco no nome, né, da própria obra, afirmando que formar não é treinar, mas desenvolver o discente no seu desempenho das suas destrezas. Como eu penso dessa forma, Deus? Então, o autor vai fazer, lógico, né? Como a gente bem sabe, isso aqui. Severas críticas ao neoliberalismo, né, que tem a ideologia de subordinar a função da educação de forma a responder apenas às demandas do capital, e exprime a sua irritação contra as injustiças sociais que traz tantas discrepâncias entre as classes sociais, confirmando perversas desigualdades. Aí vai vir várias importâncias. Então, a reflexão sobre a prática, a ética como um aspecto primordial para a construção e obtenção do conhecimento emancipador, e aí uma ética a qual ele se refere assim, sendo a ética universal do ser humano e não a ética de mercado, né, que deve ser impugnada.
Dosar a teoria e prática significaria unir a sólida formação teórica e metodológica de professores que, nutridos de otimismo e esperança e compromisso com mudança, trabalhariam conteúdos em conexão com a realidade dos estudantes, né? Então, é o que vai fazer a grande diferença, é você contextualizar, você, né, você trabalhar com essa conexão com a realidade, demonstrando a sua aplicabilidade, provocando a curiosidade da classe, alinhada à sensibilidade em relação ao contexto cultural local. Aí a gente poderia dar 1000 exemplos sobre isso aqui, não é? E o estímulo à produção de conhecimento próprio é a prática de tornar os estudantes sujeitos do saber, fazendo-os observar criticamente a sua realidade, uma perspectiva ativa, com potencial de mudança, não mais como seres passivos diante de uma educação acrítica que apenas transmite saberes formados por meio de práticas que pouco contribui para a redução das desigualdades sociais. Acho que se pegasse só esse pedacinho aqui e falasse assim, vamos fazer a educação brasileira com base nisso aqui, de verdade, pronto, já mudava tudo. É, a praxis elucidada, de repente, uma coisa em relação às palavras torna-se uma exigência para a relação da teoria e prática, e por essa razão ele se preocupa tanto, né, Paulo Freire, com a formação de professores. E aí, salienta, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e construção, levando sempre em conta o conhecimento prévio, discente, respeitando a sua vida social, cultural e política. Então, destaca a reflexão crítica sobre a prática e se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá, 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 e a prática ativismo, né? Aí as autoras vão trazer aqui a parte do BNCC, mas essas partes eu não vou focar tanto. Assim, bem pouquinho também, né? Que esse aqui foi o processo de implementação também. Ao longo do capítulo, dividido em 9 itens, aí as autoras trazem, né? Rigorosidade metódica, respeito ao saber dos educandos, criticidade, estética e ética, só que aqui eu boto a corporificação, né? Das palavras pelo exemplo, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade. Aí o processo de construção do conhecimento, na busca de uma educação de qualidade, sempre vai focar nessas questões. E lembrar dessa ideia do inacabado, desse sentimento de não acabamento, né? De conclusão, finalização, porque essa construção ela vai ser contínua e processual, não é? Então, abre caminho para quando a gente pega e abole essa simples transferência de conhecimento, a gente vai abrir esse caminho para essa educação continuada, aprimoramento da prática docente, né, como atualização dos acontecimentos das áreas do conhecimento científico e da contínua busca do novo. Então, é sermos seres conscientes do nosso próprio inacabamento, né? Aí essa parte, tem algumas coisas aqui que elas só vão repetindo mais, não é? Tomar conhecimento das determinações sociais possibilita que os indivíduos transponham suas limitações e coletivamente se engajem na luta pela transformação social, que é, como eu falei, o motivo real, né, de tudo isso. E que o processo educativo também é pleno de contradições, mas pela dialética podemos superar as limitações e condicionantes em perspectiva libertadora. Então, há uma necessidade um pouco de radicalidade, né? Estarmos atentos à advertência de Marx quanto a esse aspecto, pois tudo que diz respeito à defesa dos direitos humanos é fundamental para a sociedade mais igualitária. Esses dias também eu estava lendo alguma coisa, e aí alguém botou assim, eu estava lendo aqui, quando chegou na parte de direitos humanos, parei de ler. Não é como hoje algumas pessoas têm uma visão tão negativa, né? É um absurdo, mas às vezes tem uma visão negativa do que realmente são os direitos humanos. Ensinar não é transferir conhecimento, então a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, não é? Então, o docente abre novas possibilidades para a construção própria e a do indivíduo, deve estar aberto a indagações, perguntas críticas, e aí as novas sessões.
escrever sessões com dois S. Ensinar exige consciência do inacabamento, com o reconhecimento de ser condicionado, respeito à autonomia do ser educando, bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, exige a apreensão da realidade, alegria, esperança, convicção e que a mudança é possível exige curiosidade. Essa organização, de acordo com as autoras, né, a partir do princípio de humanização das relações entre o professor e educando, sobre a prática de ensinar uma visão progressista e construtivista nessa formação educacional. Então, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades ao aluno para sua própria construção. Então, instigar o aluno a indagações, né, desenvolver criticidade, necessidade de um conhecimento teórico que está associado às questões práticas e concretas, né? Então, tem que ter uma materialidade dessa teoria, né? E, para isso, o aluno não é um ser passivo que é receptor de conteúdo ensinado, né? Mas é ativo nesse processo de construção dos seus próprios pensamentos, né? E bem participativo aí nesse processo. Essa ideia do inacabamento, então, onde a vida há inacabamento, né? Então, precisamos ter essa consciência de que somos seres inacabados, e isso é necessário para essa questão da nossa curiosidade, para a pesquisa, para a busca, né? Para a promoção do desenvolvimento do pensamento crítico, construção dos caminhos, então vai romper com o determinismo, né? e, e promover essa busca por construir o próprio caminho, né? Para abrir novos horizontes. Então, é na compreensão da inconclusão do ser que se alicerça a concepção de educação como processo contínuo e permanente. Tem algumas linhas assim que são bem, né? Tipo, já dizem tudo. E essa construção pessoal, ela não se faz sozinha, não é isenta e sofre influências sociais, hereditárias, culturais e históricas, né? Muitas vezes a gente vai romper com isso, não é fácil, não. Principalmente assim, quando você já está, né? A gente sabe que a gente, por exemplo, que foi criado num ambiente, né? Nessas realidades assim, em que as pessoas acham, por que você quer estudar? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, é muito difícil romper com esses pensamentos e a gente luta muito, né? Respeito à autonomia, né? À dignidade de cada ser, e essa necessidade sempre de reafirmar qualquer discriminação inconcebível e que é uma obrigação a gente combater, né, a discriminação mesmo diante do conhecimento das consequências opositivas, né, que podem se enfrentar. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, a gente sabe bem, né, o que é essa luta. É possível transformar a realidade, para isso nós precisamos conhecê-la. Então, o processo mecânico de memorização não caracteriza aprendizado, pois dessa forma será, né, apenas um ser passivo à transferência de conteúdo e não um sujeito crítico que constrói conhecimento e participa de sua construção, sendo deste modo incapaz de conhecer e transformar a realidade. Então, é preciso conhecer a realidade para transformá-la. A ideia de que ensinar exige crença na possibilidade de mudança, né? Então, saber da história como possibilidade e não como uma determinação, que vai nos ajudar nessa possibilidade de transformação. A construção do conhecimento está ligada ao exercício da curiosidade. Então, a postura do professor e dos alunos é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Importância importante, sempre tem assim no textinho. Então, a gente precisa se assumir curioso, né? Tipo, de uma forma assim, sem tanta hierarquia e com horizontalidade, construir esse processo mútuo, né, de ensino-aprendizagem. Agora, lógico que não quer dizer também que não existe a autoridade do professor, né? Mas que realmente né? Esse é um processo mútuo de aprendizagem. Aí, no terceiro capítulo, os 9 saberes são sinais de segurança, competência profissional e generosidade, comprometimento,
compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e autoridade, acabei de falar de autoridade, né? Tomada consciente de decisões, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, disponibilidade para o diálogo e, por fim, né, exige querer bem aos educandos. Então, o professor precisa revelar, né, uma autoridade democrática, né, enfatizando a relevância do conhecimento como ruptura da ignorância, demonstrando segurança no ato de ensinar, chegando assim à competência profissional. E aí é importante salientar o que eu disse antes, né, lá da carta de Paulo Freire aos professores, que a gente precisa ter bem esse conhecimento daquilo, né, desse conteúdo com o qual a gente vai trabalhar. Então, como professor, não me é possível ajudar o educando a superar a sua própria ignorância, se não supero permanentemente a minha. Então, não posso ensinar o que eu não sei, né? Então, isso vai ser muito recorrente, assim, né, nas suas falas, porque a gente vê que está em mais de um lugar, e a própria obra como um todo, né, vai mostrar isso. Então, a prática educativa exige muita responsabilidade, dignidade em todas as esferas administrativas. Dá vontade de a gente discutir mil coisas sobre essas questões, né? Mas que muitas vezes com autoridade, né, a gente, quanto professor, professora, pode dizer assim, não, eu sou a professora, eu sou o professor, e nem sempre a gente, né, a gente, em alguns momentos a gente pode não ter aquele conhecimento que a gente julga ter, e aí a gente já pega nisso aqui, né? A gente tem que superar a nossa própria ignorância. O comprometimento com a prática educativa, né, um dos pontos-chave do capítulo, e as atitudes do professor precisam estar de acordo com o que ele realmente pensa e faz, né, sua maneira de ser politicamente. Aí vem aquela história da escola sem partido, né? Então, assim, essa visão do posicionamento político, do ser político, né, do corpo, né, de a gente não conseguir, de fato mesmo, pensar numa educação que se julgue neutra, né, vai ser também muito criticada, porque, assim, vão pregar uma pseudo-neutralidade, né, em contraposição com essa educação ideológica de Paulo Freire, essa coisa toda. Então, nesse capítulo, ele vai utilizar o termo boniteza. Eu acho até que eu escrevi uma coisa para a Val uma vez, usando esse trecho, eu acho, não tenho certeza, referindo à pedagogia da autonomia como forma de auxiliar no desenvolvimento dos indivíduos que, ao serem estimulados pelos fatores do dia a dia, consigam analisar criticamente a situação e formular conceitos com base nas suas experiências e conhecimentos adquiridos. Então, logo a diversidade de ideias gerada por várias pessoas pode levar a uma solução para determinado problema social encontrado e não somente instigar o individualismo e a competitividade na sociedade. Então, aquela história de uma educação libertadora de fato, né? Para que o sonho do oprimido não seja ocupar o lugar do opressor. A educação é uma luta constante e a ideologia dominante sinua a neutralidade da educação, como eu falei, não é? E a educação, em momento nenhum, pode ser neutra. Ela deve ser vista como uma forma de intervenção no mundo. Então, ela não é neutra. E tem essa passagem também em que Paulo Freire diz que sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Então, nas considerações finais, né, as autoras vão trazer, reafirmar que são saberes essenciais a uma prática pedagógica emancipadora, comprometida com o aprendizado, com a formação de uma consciência crítica, né, esclarecendo as práticas do dia a dia dos educadores e educandos, buscando uma pedagogia fundada na ética, na dignidade, no respeito, visando a autonomia do educando e na praxe do educador. Também alertando contra as ideologias neoliberais dominantes, que só estimulam o individualismo e a competitividade, a gente tem visto mais ainda, né? Com essas questões hoje de marketing digital, de internet, de tudo, e que a escola deve ser fundamentalmente um lugar de reflexão para a construção da autonomia. Aí, né, só reafirmando que esses processos educativos não podem jamais se tornarem neutros, e aí
essa finalizaçãozinha aqui, que elas retomam a questão da boniteza. Aí eu vou pegar aqui o nosso exercíciozinho é ótimo. As questões aqui da banca, acho que eu já estou nelas, já estou nelas, né? E, como eu falei, eu acho que eu não sei se eu faço a leitura aqui do textinho, eu vou fazer rapidinho. Esse primeiro texto de professora Cíntia, não, cartas a quem ousa ensinar, de, aqui de 97, e e pedagogia da autonomia. Então, são duas questões aqui sobre esse primeiro e duas sobre o outro. Eu percebi, como eu falei, né, que é uma questão muito de interpretação, acredito que vocês tenham visto isso também. E aí eu vou fazer uma leitura aqui. O texto um, gostaria de deixar claro que as qualidades de que vou falar e que me parecem indispensáveis às educadoras e aos educadores progressistas são predicados que vêm se gerando na sua prática. Mais ainda, são gerados na prática em coerência com a opção política e de natureza crítica do educador. Por isso, as qualidades de que falarei não são algo com que nascemos ou que encarnamos por decreto ou recebemos de presente. Começarei pela humildade, que, de modo algum, significa falta de acato a nós mesmos, acomodação e covardia. Pelo contrário, a humildade exige coragem, confiança em nós mesmos, respeito a nós mesmos e aos outros. A humildade nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sem humildade, dificilmente ouviremos com respeito a quem consideramos demasiadamente longe de nosso nível de competência. Mas é preciso juntar a humildade com que a professora atua e se relaciona com seus alunos, uma outra qualidade, a amorosidade, sem a qual seu trabalho perde o significado. E amorosidade não apenas aos alunos, mas ao próprio processo de ensinar. Não acredito que, sem uma espécie de amor armado, como diria o poeta Tiago de Mello, educadora e educador possam sobreviver às negatividades de seu que fazer. As injustiças, ao acaso do poder público, expressas na sem vergonhice dos salários, no arbítrio com que professores e não tias que se rebelam e participam de manifestações de protesto através do seu sindicato, são punidas, mas, apesar disso, continuam entregues ao trabalho com seus alunos. A escrita de Paulo Freire tem horas que a gente não prestar atenção, a gente lê meio doido. É essa a forma de amar indispensável ao educador progressista e que precisa de ser aprendida e vivida por nós. E eu já marquei aqui, né, as questõezinhas. Eu acredito que vocês possam ter achado simples assim também. A humildade apontada por Freire como uma qualidade indispensável aos educadores e educadoras refere-se, né, ao reconhecimento de que os saberes dos sujeitos são diferentes, nem melhores nem piores, e, portanto, merecem ser respeitados. Então, de cara, né, a intenção de rebaixar-se diante dos demais, a compreensão de que é preciso ouvir com primazia aqueles que se encontram em nível próximo de competência, ao entendimento de que a autoridade docente deve igualar-se à posição dos discentes, a intenção de direcionamento não tem nada a ver com isso, tem a ver com a coisa do respeito e de compreender o reconhecimento, né, desses saberes diferentes. Qualquer coisa vocês façam intervenção. E essa segunda parte tá emboladinha ali, mas na segunda. Hum, tá no mural. Mas deixa eu te mandar aqui. Eu vou mandar no WhatsApp. Eu postei no mural. O certo, na verdade, também eu postar no mural e no outro lugar. Mas deixa eu mandar aqui para você. É, Por isso que às vezes eu gosto de mandar também assim no WhatsApp, mas no caso da gente, né, eu acabei não fazendo isso. Questões. Aqui, pronto, te mandei.
Assim, mandei no grupo do WhatsApp. Ô, Nita, desculpa, se eu soubesse. Mas também essa semana, né? Eu sumi mais do que apareci. Tá. Aí o que eu fiz, como eu tinha até falado antes, como esse pedaço da prova, né? Essa prova foi para pedagogo do Instituto Federal de Goiás, de 2022. Como esse pedaço da prova só tinha questões de Paulo Freire, eu falei, eu vou pegar, vou fazer o recorte e vou enviar. É, Aí, a segunda parte do texto referenciado, eu vou ler como está aqui. Na segunda parte do texto referenciado, Freire fala das negatividades do que fazer docente, e destaca especialmente, aí que eu falo que a tradução da obra deixa o negócio mais complexo, porque ele tem umas coisas, assim, uma forma de dizer, né, o que fazer docente, né? E aí fica mais complexo ainda em outra língua. Aí nesse pedaço daqui de baixo, tem assim, as injustiças ao acaso, ao descaso do poder público, expresso na sem-vergonhice dos salários, né? Então, assim, expresso, né, nessa sem-vergonhice dos salários, no arbítrio com que as professoras, que, com que professoras e não tias que se rebelam e participam de manifestações de protesto através do sindicato são punidas, né? Mas, apesar disso, continuam entregues ao trabalho com seus alunos. E aí, a questão pede para destacar é, quais são essas negatividades, né? E aí aqui tem as injustiças, só que aí participações e manifestações de protesto, e não tem a ver com isso, tem a ver com a punição que vai vir a partir disso, né? O descaso do poder público é entrega ao trabalho não faz parte dessa negatividade lá na nossa leitura. E a sem-vergonhice dos salários é a vinculação aos sindicatos. Então, a sem-vergonhice dos salários, sim, mas a vinculação aos sindicatos não. Então, são os baixos salários e as punições arbitrárias por conta, né, da luta. Então, aí vai ser a letra B. Aí, como eu falei, parece que a pegada deles é essa, de colocar o textinho, que eu acho ótimo, porque pelo menos você consegue ver que a questão é séria mesmo. Não é simplesmente, educação para Freire, né? Aí vai lá e bota, apesar de que tudo que se referia a Paulo Freire só se for uma questão muito mal feita para a gente não conseguir ir para um, né? Para um sul, é que o povo de língua inglesa evita falar que é nortear para o norte. Então, assim, vai ser muito difícil a gente não conseguir seguir para uma questão uma alternativa mais evidente, né? Mas eu achei positivo isso. Inclusive, na do Proeja, tem uma questão também, né, que eles colocaram voltada para a leitura de Freire. Aí, o texto 2 para 49,50, o pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele, como um dado, que se conforma a prática docente crítica, mas sabe também que sem ele não se funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha nos guias de professores que, iluminados intelectuais, escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz, em comunhão com o professor formador. É preciso, por outro lado, reinsistir, e preciso, sorry, é o mesmo pedacinho lá daquele texto, e preciso, por outro lado, reinsistir em que a matriz do pensar ingênuo, como a do crítico, é a curiosidade mesma.
característica do fenômeno vital. Nesse sentido, indubitavelmente, é tão curioso o professor chamado leigo do interior de Pernambuco, quanto o professor de filosofia da educação da Universidade A ou B. O de que se precisa é possibilitar que, voltando-se para si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. Assim, é uma escrita fantástica, né? Aí, na 49, né, o movimento dinâmico e dialético a que Freire se refere no texto, indispensável à prática docente, crítica é expresso no pensar certo, na prática espontânea, no saber de experiência feita na curiosidade ingênua, na prática e na reflexão sobre a prática, ou na prática desarmada e na curiosidade metódica. E aí, aqui, o pensamento dinâmico e dialético. Aí, só voltar aqui para eu não me perder, eu já me perdi. Pensar certo, aqui. É um movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre fazer. Então, a prática docente crítica. Então, saber que a prática docente é espontânea, quase espontânea, produz, tal, tal, tal. Então, é essa questão na prática e na reflexão sobre a prática. Então, que Deus. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. E aí é na prática e na reflexão sobre a prática. Ok? Então, assim, tá bem, né? Aí, essa parte da prática espontânea e desarmada já vai ter a ver com essa outra questão aqui, que é o saber de experiência feito, né? Aí eles foram muito espertos porque, mesmo até colocando o texto de Freire é um texto meio bem trucado, assim, para que, né, se a gente não criar um hábito de ler, ou então, assim, a gente tem as ideias-chave na cabeça, mas se eles pegam e pedem algo do próprio texto, a gente tem que ter muita atenção, porque é uma escrita assim mais rebuscada e a depender, a pessoa se atrapalha até na interpretação de texto. Então, na perspectiva freiriana, o saber de experiência feito, aqui falta a rigorosidade metódica, característica da curiosidade epistemológica do sujeito, vincula-se a uma prática aí espontânea, desarmada, crítica reflexiva, mas você poderia pensar, não, crítica reflexiva, porque Paulo Freire, dialética autônoma, também tudo a ver, leiga intuitiva. Aí, quando a gente vai para essa parte do saber de experiência feito, aqui falta a rigorosidade metódica, característica da curiosidade epistemológica do sujeito, aí a gente vem aqui. O saber que a experiência docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz, é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Então, essa prática, estou no lugar certo, né? Essa prática espontânea desarmada. Tá vendo? Assim, eu achei assim, tranquilo, mas é aquela coisa de ter atenção, né? A leitura de Freire, como eu falei, é essa coisa assim. Mas é tranquilo. I think so, eu acho. É porque diante de tanta coisa, né, que eu vou encerrar só essa primeira parte, mas antes deixa eu compartilhar um negócio aqui, porque às vezes se eu... Não, eu vou encerrar. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Tranquilo? Eu tinha colocado aqui, mas deixa eu botar novamente. Ó, a correção dessa outra parte é bem rapidinho, mas qualquer coisa também quiser um time para. Mas acho que quando a gente não aparece no vídeo, dá para a gente. Quando a gente não aparece no vídeo, eu só vou encerrar essa parte da gravação com isso aqui, porque às vezes o pessoal pega, quando eu deixo algumas gravações disponíveis no público, não mais no privado, aí o pessoal fica perguntando como é que faz para adquirir o material, não sei o quê, e aí eu vou deixar
esse finalzinho aqui só para o pessoal ver. Aí, quem quiser entrar em contato já está aqui. E aí, eu vou encerrar essa gravação.